Analogia com o rodízio do Dome, que eu adoro rodízio, mas tem carne, mas algumas carnes eu peço sempre no rodízio, que eu não abro mão delas. Não é meio por aí? O rodízio é maravilhoso, mas quem vai no rodízio sempre tem aquela carne que pede sempre, que nunca sai do cardápio, nunca sai do prato, né? Acho que a gente pode fazer uma analogia com o futebol, né? Sem dúvida nenhuma. Eu vou dizer que, no caso do Dome do Flamengo, o Flamengo tem um elenco muito bom, mas eu acho que ele já deve ter... Eu falei isso semana passada aqui. Ele deve ter entendido que o Arrascaeta e o Everton têm que jogar. É a alma de criação desse time do Flamengo. Quando estava falando de velocidade, ele está montando até apareceu aí, né, um 4-2-3-1, e o próprio Diego disse que está jogando o Flamengo está jogando com um atacante só. Mas o Gabigol, ele tem essa velocidade desde o ano passado, já com Jesus, jogando os antigos, que hoje tem muito termo novo, né? Ativo, reativo, marcação alta. O velho facão, lembra do velho facão, o Rizek? O Zé Roberto fez muito isso, corta da lateral por meio, com velocidade. E o Gabigol faz isso muito bem, é o cara que puxa o contra-ataque. Mas esses homens de meio de campo têm que chegar. Por isso os gols do Arrascaeta, por isso os gols do Everton, por isso que eles criam. Quando ele, nesse rodízio, deixou o Arrascaeta fora ou deixou o Everton fora, o time caiu sensivelmente no seu rendimento. É isso que você está dizendo mesmo. Você vai numa churrascaria rodízio, tem lá 20 tipos de carne. Tem uma ou duas que você sempre pede, porque elas são fundamentais na sua refeição, no seu prazer, digamos assim. Então, no prazer de ver jogar bem o time do Flamengo, eu acho que o Everton e o Arrascaeta, nesse momento, são fundamentais. Quais são as duas carnes, Galvão? Aquela que sempre estão no seu prato, que você não pode abrir mão delas. Aí depende onde está. Uma paleta de cordeiro é espetacular. O paleta de cordeiro é espetacular. Quando eu estou em São Paulo, que eu estou no Rio, picanha, uma coisa assim. Quando eu estou aqui nos assados no Rio Grande do Sul, uma costela daquela bem feita, demorando bastante para fazer, e uma paleta de cordeiro, ó, que espetáculo. A paleta de cordeiro do Flamengo é o Gabriel, né? E tá numa sequência... O artilheiro voltou, né? Vamos levantar a plaquinha para ele? O artilheiro voltou? Vamos mostrar a sequência dele? Começa com um gol de pênalti contra o Grêmio. Depois tem um outro gol de pênalti contra o Botafogo. Mas aí, ó, tem o gol da vitória contra o Santos, o gol da vitória contra o Fortaleza, um gol contra o Fluminense. O artilheiro voltou. O Gabriel é a paleta de cordeiro, uma das do Flamengo, Zé Roberto? Com certeza, Isaac. Ele e o que favorece muito para o Gabriel, que é um grande jogador, um goleador nato, são as referências que ele tem dentro do time que o aciona para ter oportunidade ou fazer gols. E ontem, a tua pergunta na questão da formação do Flamengo, que entrou para jogar com praticamente 5 meio-campistas e sem nenhum velocista, facilita muito para ele quando ele não joga com velocista, mas com jogadores de aproximação, com uma técnica refinada, da forma que entrou o Flamengo, porque são jogadores, como o Galvão mencionou, que pisam na área, que fazem gol, que dão essa versatilidade do meio para frente. Ontem, o Flamengo jogou com 2 volantes que pisam na área o tempo todo. Thiago Maia está sempre na área. Gerson está sempre chegando ali, criando situações. Então, acho que o Flamengo está tão bem organizado no seu sistema de jogo e de fora do jogo também, que hoje saiu uma notícia que o treinador trocou um hotel de 5 estrelas para morar no CT do Flamengo. Então, a maior prova é que o treinador que chegou pouco tempo, ele abriu mão de um hotel de 5 estrelas
para morar no CT, porque ele quer buscar essas especiarias que ele tem. Ele quer encontrar uma picanha mais assada dentro da analogia. Ele quer buscar, de repente, num fim de semana que vai sair com a família, um coração de galinha. Então, hoje ele vai para dentro do CT para mostrar que ele está querendo buscar essas carnes diferentes. O Galvão citou as duas dele, talvez a Ana tenha outra. A minha, as duas, é a picanha e o coração de galinha. Do Domenech, talvez é o zagueiro que ainda não entrou no rodízio, talvez Rodrigo vai Caio. ser o Diego, isso, que não entrou no rodízio. Então, cada um tem a sua preferência, né? Então, acho que em todos os setores o Flamengo hoje está muito bem assessorado. Só para finalizar, que eu não quero me alongar, em tudo aquilo que a gente perguntou para o Flamengo, eu esqueci de mencionar um ponto fundamental na questão do rodízio, que o Flamengo já tem uma pessoa que pode controlar os momentos delicados do time dentro do vestiário, que é uma função que tem hoje o Juan dentro do clube, né? Um cara que foi ídolo, que é uma referência quando jogou, por tudo aquilo que fez no futebol, e hoje ele está dentro do clube e é um cara para que, quando o incêndio aparecer, ele é o cara que vai apagar o fogo na questão de jogador estar insatisfeito e não querer passar por esse processo. Então ele tem a salinha dele lá, quando ele precisar, ele vai precisar chamar esses jogadores lá dentro para explicar qual é o modelo e a filosofia que o Flamengo trabalha hoje. Ô Zé, sabe que o mestre Tele Santana morava no CT de São Paulo, também no CT da Barra Funda, né? Isso que eu queria falar. Também morava lá. A primeira coisa que eu pensei, Rizek, quando li hoje, o Domi não achou nenhuma casa que o agradasse, não quer ficar num hotel de 5 estrelas, vai morar no CT do Flamengo. Tele Santana. Me veio exatamente na cabeça o Tele Santana, a forma com que ele fazia questão de viver o tempo inteiro, aquele local de trabalho, transformar aquilo no escritório dele ou no santuário dele. Me veio imediatamente na cabeça o Tele Santana. Ele acordava cedo e ia catar praga, então os repórteres chegavam mais cedo no CT, o treino começa às 9, 9h30. Quando a gente chegava às 8, 8h30, o Tele estava sozinho catando praga no gramado. E o Marcelo Bielsa, quando negociou com o Santos, também queria morar no CT. O Martim Fernandes fez essa reportagem, que nas negociações do Bielsa com o Santos, ele queria morar no CT também para viver o Santos 24 horas por dia. Ana Thaís Matos. Outra relação com o futebol, né? Sim, sim. É uma outra relação com o futebol, uma imersão no que o cara veio aqui para fazer isso, né? Ele não veio aqui para... Mesmo porque não vivemos um grande momento como país, né? Então ele vem aqui para imersão em futebol. Acho que isso foi que me chamou muito a atenção. Só alguns detalhes sobre esse Flamengo que me chamaram a atenção ontem, Rizek. Eu acho que o sistema defensivo ainda, o companheiro do Rodrigo Caio ainda não está tão esclarecido como que ele vai se comportar, né? Porque ele tinha o ano passado o Pablo Mari, que era, né, fora da curva, com velocidade, com o passe. Eu acho que ainda falta essa organização, né? Esse acerto, que é uma coisa que vem com o tempo, mesmo porque tem uma mudança entre o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, que eu acho que é o que tem trabalhado muito aí o Domi. Outros dois pontos que me chamaram a atenção, o Thiago Maia, que joga de primeiro volante, joga de segundo, né? Ainda com os caracteres de antigamente, de primeiro e segundo volante, e ele tem muita velocidade, ele tem o passe, dificilmente ele fica dando passe para trás. Então, dentro dessa nova proposta de jogo do Domi, como disse o Diego, de ser objetivo, ele está sempre projetando o time para frente. E isso tem me chamado muito a atenção, que acho que é uma das principais modificações do time em relação ao ano passado, né? Muito por conta das características do Thiago Maia. E o Gerson? O Gerson, na reta final do ano passado, né, talvez ali nos melhores momentos do Flamengo, muitas vezes ele tinha uma responsabilidade defensiva ali do lado do Rafinha muito grande. Com o Domi, ele tem voltado a ter um pouco mais de liberdade, tem entrado na área, tem usado bastante o corredor. Então, acho que são pontos, além aí das carnes nobres, são pontos interessantes que o Flamengo tem mostrado com o Domenech. Esses dois jogadores de meio campo, para mim, a forma como eles projetam o time para frente, né? O Thiago Maia olha sempre o campo de frente, o Gerson ocupando um pouco mais o corredor
E um ponto que eu acho que dá para melhorar ainda é esse companheiro do Rodrigo Caio, porque o estilo de jogo do Flamengo precisa de velocidade na saída de bola da linha de defesa. Eu acho que falta azeitar ali um pouquinho por esse lado, desse companheiro que joga ao lado do Rodrigo Caio. E sem querer comparar os times, só os estilos. Teve um time que também jogou sem nenhum velocista e no Mineirão aplicou um 7-1, que é a Alemanha da Copa de 2014, né? Schweinsteiger, Khedira, Kroos, Ozil, Miller, Klose, não tinha nenhum velocista, nenhum ponta. E, no entanto, quem correu foi a gente, e o ritmo deles foi insano, né? Por falar em seleção, o Tite... Fala, Galvão. Uma lembrança, né, do Virou Passeio. Tá na história, tá na história. Tá na história. É porque